Boa noite. Boa noite. 2 pessoas estão desaparecidas há mais de 20 horas depois que um barco afundou no litoral de São Paulo. O Corpo de Bombeiros suspendeu as buscas agora à noite e retoma amanhã de manhã. Um homem de 68 anos morreu no acidente e 9 vítimas se salvaram. Os bombeiros ainda não dão informações sobre o homem que pilotava o barco. Tempo fechado e mar revolto. Neste cenário, as equipes de resgate passaram o dia todo à procura dos desaparecidos. Moto aquática, barcos com apoio da Marinha, helicóptero. O vídeo feito por uma banhista mostra o que sobrou do barco. Vai ser retirado da praia agora, que é o que sobrou do barquinho. Foi exatamente neste ponto da Praia da Enseada, em Bertioga, que o acidente aconteceu por volta de 11h30 da noite. Uma onda gigante teria atingido a embarcação. E o que mais surpreende é que eles estavam a apenas 500 metros do pier da região, onde todos desembarcariam em segurança. O grupo saiu ontem de Bertioga em direção a Ubatuba, também no litoral norte paulista, para fazer pesca recreativa com o pescador da região. Por causa do mau tempo, chegaram a antecipar o retorno. A gente tinha bastante vento, chuva e mar agitado, então as condições não eram favoráveis para a navegação. Na volta aqui para Bertioga, bem próximo aqui do canal, eles sentiram um forte estrondo na embarcação e aí perceberam que a embarcação começou a fazer água, começou a afundar. E foi tudo muito rápido, segundo os sobreviventes, e aí as 12 pessoas foram lançadas ao mar. Um dos sobreviventes acendeu a lanterna do celular e conseguiu ser resgatado. Uma lanterna de celular salvou a vida dele, né? Sim, ajudou bastante. Ele já estava cansado, então a equipe trouxe ele para a faixa de areia, ajudou bastante ali para poder ter um bom resultado. Estes 2 moradores de Bertioga ajudaram a salvar vítimas do naufrágio. Eu liguei, Cali. O pessoal afundou um barco aqui, cara. Tô indo aí agora. Ele já pegou, correu, pegou um barco, conseguiu tirar 4 com vida. 4 em vida e um óbito, né? Eu e mais os outros pescadores junto. Eu entrei na água com o meu filho e tiramos 3 pessoas com vida. Na quebração. Entreguei na mão do bombeiro. O cara chorando desesperadamente, ele já não estava aguentando mais. Ele estava segurando uma caixa no pescoço. E eu nadando, consegui visualizar atrás da arrebentação. Fui lá, conseguimos tirar e graças a Deus está vivo. O homem encontrado morto tinha 68 anos. Os desaparecidos têm 64 e 65. As 9 vítimas resgatadas com vida receberam atendimento médico neste pronto-socorro de Bertioga. A Marinha abriu uma investigação para descobrir o que causou o acidente e apontar de quem é a responsabilidade pelo naufrágio. Veja agora outros destaques do dia. Só uma em cada 10 delegacias de atendimento à mulher de São Paulo cumpre lei que determina funcionamento 24 horas por dia. Perseguição a ladrões fecha via expressa no Rio de Janeiro. Ministro da Justiça quer que plataformas digitais ajudem no combate à violência nas escolas. O Jornal da Record mostra a situação dramática da cidade que está debaixo d'água, no Maranhão. Na véspera da final do Paulistão, o Palmeiras conta com o estádio cheio para reverter a derrota para o Água Santa. Espero que, assim como a gente dentro de campo, também eles lá do lado de fora façam a parte dele. E a arma secreta do time de Diadema pode estar na cozinha. Se depender da alimentação, da nutrição de cada um. E isso, já somos campeões. Oferecimento App Bradesco. Organize sua vida financeira com um único botão. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar o roubo de fios de cobre na capital. Somente nos meses de janeiro e fevereiro desse ano foram registrados mais de 1.400 casos. Os vereadores querem entender quem são os ladrões e quem são os receptadores. O Noel estava no meio de um atendimento quando, de repente, a luz foi embora. Trabalhando com o cliente na cadeia, faltou força, não tem como cortar, né? De fazer escova, nada. Não foi uma queda de energia acidental. Foi mais um caso de furto de cabos na região central de São Paulo. O que nem provoca mais surpresa. Não é uma vez só, não.
Não, isso é uma vez, 2 por semana. O prédio onde o Dário mora e trabalha como zelador já ficou algumas vezes sem internet. Na noite passada, o problema se repetiu. Repete de frequência. Agora mesmo eles estavam arrumando fio lá que cortaram essa madrugada aí. Os cabos da rede elétrica e de comunicações atraem os criminosos por causa do cobre nos fios, um material valioso. Os semáforos são alvos frequentes. Só em janeiro e fevereiro, na cidade de São Paulo, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, houve mais de 1.400 casos. Os criminosos furtaram quase 150 quilômetros de cabos dos equipamentos de sinalização de trânsito. No mesmo período do ano passado, foram 79 quilômetros. A pane em semáforos é um risco para quem está de carro ou caminha pela cidade, como a dona Francisca. Eu levo meus netos na escola. Sempre que eu passo ali no farol, na São João, tem semáforo queimado. E a gente fica perdido sem saber para que lado que atravessa. E aí fica perigoso, né? Super perigoso. Nesta esquina aqui, por causa dos roubos frequentes de cabos de semáforos, foi feita uma mudança para tentar dificultar a ação dos criminosos. Normalmente, o equipamento para orientar os pedestres com a luz vermelha ou verde ficaria aqui, ó, mais ou menos nessa altura do poste. Mas agora, quem atravessa a rua precisa olhar lá para o alto. O semáforo de pedestres foi instalado a quase 4 metros de altura. A Secretaria Estadual da Segurança Pública diz que a polícia trabalha em parceria com prefeituras e concessionárias de serviços para coibir os crimes. E que neste ano já apreendeu quase 12 toneladas de fios e prendeu 5 suspeitos. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou a criação de uma CPI proposta por este vereador para investigar os furtos e a receptação de cabos. Agora os blocos partidários irão indicar seus representantes para que a gente, ao final e ao cabo, consiga responsabilizar os infratores da lei, aqueles que lucram com esse ciclo perverso de furto e receptação. O combate às quadrilhas pode evitar problemas que atrapalham a vida de muita gente. A gente ficou 15 dias sem semáforo, então assim, a gente paga imposto esperando que ocorra uma proteção melhor dos cabos. A CT veio, colocou um cone e as pessoas acabaram roubando o cone. 2 mulheres morreram e um rapaz ficou ferido depois que 2 rodas se soltaram de uma carreta. Essas pessoas estavam num ponto de ônibus à beira de uma rodovia. O acidente foi no município de Esmeralda, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O motorista fugiu sem prestar socorro. Kevin Cauã, de 19 anos, estava neste ponto, às margens da rodovia, esperando o ônibus para o trabalho, quando foi atingido por uma das rodas. O jovem passou por cirurgias e se recupera neste hospital em Sete Lagoas, na região central de Minas Gerais. Fico triste, né, de ver meu filho daquele jeito, não podendo nem trabalhar mais, nem fazer a autoescola dele que ele estava fazendo. As 2 rodas se soltaram do eixo da carreta neste trecho da BR-040, no sentido Belo Horizonte. A roda do caminhão estourou, pegou a moça em cheio primeiro, ela estava sentada, me acertou, e depois acertou a outra moça que estava lá na frente, quebrando as coisas não. Outras 2 mulheres que estavam no ponto de ônibus também foram atingidas. As vítimas, de 37 e 48 anos, morreram na hora. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhoneiro deixou o local sem prestar socorro. A carreta até agora não foi localizada e o homem que estava ao volante ainda não foi identificado. Procuramos a Polícia Rodoviária Federal, que atendeu a ocorrência, e a Polícia Civil, para saber detalhes da investigação, mas não houve resposta. No mês passado, 4 crianças entre 10 e 12 anos foram atingidas em outro trecho da mesma rodovia por 2 rodas que se soltaram do eixo traseiro de um caminhão-tanque. Elas aguardavam no acostamento com a família depois que o carro em que estavam sofreu pane elétrica. Uma das vítimas, um menino de 12 anos, morreu no local. O ministro da Justiça quer que as gigantes de tecnologia colaborem no trabalho contra a violência nas escolas.
Desde o ataque à creche em Blumenau, mais de 80 perfis incentivando violência nas escolas foram identificados por meio do site criado pelo governo federal para receber denúncias. A página é resultado do grupo de trabalho entre ministérios que foi criado na sexta-feira para tentar evitar ataques a escolas. Qualquer pessoa pode entrar no site e denunciar. O endereço é esse que aparece na tela. As denúncias podem ser feitas de forma anônima e o processo é bem simples. Logo que a gente entra no site, já tem aqui escrito ataque contra escola, página da internet. Aqui você vai colocar o endereço que considera suspeito. E se quiser, pode fazer um comentário ou contar o que sabe. Depois, é só enviar. As informações são automaticamente cruzadas com a base de dados de crimes cibernéticos e as denúncias são investigadas por um grupo de policiais civis, militares e federais. Desde o ataque à creche em Blumenau, mais de 80 perfis incentivando violência contra escolas foram identificados. São mais de 50 policiais que estão voltados a esse monitoramento digital. No âmbito da Secretaria Nacional de Segurança Pública em Brasília, temos também a direção de crimes digitais da Polícia Federal. E os resultados já estão aparecendo. Já houve prisões, apreensões, já houve identificações de pessoas que estão propagando esse tipo de ataque. Na segunda-feira, o ministro da Justiça se encontra com representantes de sites de busca na internet e de redes sociais para tentar fazer com que as plataformas digitais também identifiquem e ajudem a barrar esse tipo de conteúdo. No Congresso, já existe uma discussão para regulamentar e fiscalizar essas empresas. Já há um trabalho deles em relação, por exemplo, à pedofilia, e nós queremos que isso se estenda às violências múltiplas contra as comunidades escolares. O motorista de um ônibus escolar foi preso por carregar drogas enquanto transportava crianças na cidade de Cáceres, em Mato Grosso. Depois de deixar os alunos num ginásio, ele seguiu até um carro estacionado ao lado de uma estrada. A polícia já monitorava o suspeito que foi pego enquanto transferia a droga de um veículo para outro. Uma aeronave foi destruída numa pista clandestina em Alto Alegre, Roraima. A ação conjunta da Marinha, IBAMA e Polícia Rodoviária Federal prendeu 2 suspeitos. Para coibir o garimpo ilegal em terras Yanomami, o tráfego aéreo na região foi proibido, com exceção de aviões do Exército ou da Polícia. Morreu um motociclista baleado por 2 guardas municipais em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. A imagem feita por uma testemunha flagrou o momento em que o suspeito de um roubo é baleado, já rendido. Os agentes foram afastados e será aberto um processo para investigar o caso. Mais de 200 mil pessoas morrem por ano no Brasil vítimas de câncer. Em 2023, 700 mil novos casos devem ser confirmados. Por isso a importância de se fazer exames periódicos, já que o diagnóstico precoce é uma das principais garantias de eficácia no tratamento. O Renato é técnico em enfermagem e já atendeu a diversos pacientes com câncer. Em fevereiro, ele recebeu o diagnóstico da doença, um tumor no estômago. Foi muito ruim, foi muito complicado, porque tu lida com isso no teu dia a dia. Tu tem conhecimento, tu sabe o que pode acontecer, tu sabe dos prós e dos contras, né? Então foi muito difícil mesmo. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, mais de 700 mil novos casos devem ser confirmados neste ano. A projeção é que até 2025 serão mais de 2 milhões. Por isso, o Dia Mundial de Luta contra o Câncer reforça a importância do diagnóstico precoce e da mudança de hábitos para prevenir a doença. A cada 10 diagnósticos de câncer, de casos novos de câncer, 4 poderiam ser evitados ou preveníveis. Não fumar, ter uma vida saudável, praticar esportes, evitar o sedentarismo, evitar alimentos embutidos, gordurosos. A projeção do INCA aponta que os estados com maior incidência de câncer devem ser São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.
O câncer de pele não melanoma é um dos mais comuns, com 220 mil casos ao ano no país. Em seguida, estão os de mama, próstata, cólon e reto, pulmão e estômago, como o do Renato. Desde que recebeu o diagnóstico, ele aguarda pelo início do tratamento. Como eu não tenho certeza de nada, só me disseram que é um tumor no estômago e que ele é um tumor bem agressivo, é um câncer bem agressivo. Eu não sei qual é o rumo, eu não sei quanto tempo ele leva, que ele pode se expandir. Segundo a legislação brasileira, o paciente com diagnóstico de câncer deve iniciar o tratamento pelo Sistema Único de Saúde em até 60 dias após a emissão do laudo médico. Renato está aguardando a vez na fila, com o prazo já chegando ao fim. Quem tem dor tem pressa, né? Agora o registro degradante da dependência em drogas. Em Goiânia, um bebê de 40 dias foi deixado no meio da rua num carrinho por um homem. Ao encontrar o suspeito, a polícia descobriu que a própria mãe também havia abandonado o bebê para comprar entorpecentes. As imagens de câmeras de segurança mostraram um homem empurrando o carrinho com um capacete numa das mãos. Ele abandonou o bebê no meio da rua e seguiu caminhando. Vizinhos ouviram o choro do recém-nascido e o socorreram. A polícia foi acionada, identificou o homem nas imagens e o localizou. Aos PMs, o rapaz disse que a mãe da criança roubou a mobilete dele e fugiu, deixando o próprio filho para trás. Os policiais então conseguiram encontrar a mulher. Ela confessou os crimes e disse que vendeu o veículo furtado para comprar drogas. A mãe foi presa. A criança, depois de socorrida, foi levada para um abrigo. O governo federal busca medidas que possam ajudar a solucionar a crise no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. O Galeão tem capacidade para movimentar 37 milhões de passageiros por ano, mas recebeu pouco menos de 6 milhões de passageiros no ano passado. Aeroporto Internacional Tom Jobim, Galeão. Pelo salão vazio, nem parece semana de feriado. Não é legal, né? Porque aqui é um espaço muito maior do que lá. Até a gente veio para cá justamente por isso, né? Porque o acesso aqui é mais tranquilo. É assustador você entrar aqui no Galeão e ver isso tão vazio. E o movimento ainda está 34% maior do que na Páscoa do ano passado. A estimativa é que até amanhã passem por aqui mais de 87 mil passageiros. Parece muito, mas já foi bem mais. Nos últimos 8 anos, o aeroporto do Galeão perdeu cerca de 65% dos passageiros. Até por ser internacional, ele é muito maior do que o Santos Dumont, tem quase o dobro da capacidade. Mesmo assim, o movimento daqui não chega nem perto do de lá. Enquanto o Santos Dumont transportou no ano passado mais de 10 milhões de pessoas, o Galeão não atingiu 6 milhões. A Infraero chegou a anunciar um aumento da capacidade do aeroporto doméstico. Essa semana, no entanto, o governo federal anunciou que deve limitar o fluxo de passageiros no Santos Dumont para retomar o protagonismo do Galeão. Na comparação com o Galeão, Santos Dumont ganha por ser mais perto do centro da cidade. A ponte aérea que liga Rio e São Paulo também costuma usar o aeroporto doméstico. Além disso, o acesso ao Galeão passa pela linha vermelha, que tem frequentes episódios de violência. Esse especialista em transportes discorda da medida. Ele diz que os passageiros perdidos do Galeão não foram transferidos para o Santos Dumont e que a crise no maior aeroporto do Rio é reflexo do cenário econômico. A fuga dos homens de negócios, das indústrias que fecharam, do turismo, tanto doméstico como internacional. Agora que o turismo doméstico está retomando, mas as viagens internacionais ainda estão escassas pelo fato também de o brasileiro não conseguir muito ir para fora devido ao alto preço do dólar. Quer dizer, então tudo é uma questão de conjuntura econômica. Para ele, a falta de segurança da cidade também estaria afastando turistas e investidores. O Rio de Janeiro vem sofrendo muito por causa de insegurança pública muito grave. Tudo isso afasta o passageiro. O lixo internacional que chega de outros países com a maré
coloca em risco a preservação de reservas ecológicas no litoral sul de São Paulo. Garrafas e objetos com embalagens de outros países são encontrados com frequência em locais onde o turismo é controlado. A praia, onde só se chega de barco, fica em uma unidade de conservação, em Peruíbe, litoral sul de São Paulo. Ao todo, são 8 praias como essa, totalmente desertas e preservadas. Mas, mesmo assim, não é difícil encontrar lixo na faixa de areia. O turismo aqui é controlado, só pode visitar essas praias com monitores ambientais cadastrados. Há limites de número de visitantes e permanência nas praias. Ninguém pode esquecer um lixo aqui, porque não tem nem lixeira ou coleta regular. Mas de onde vem então essa sujeira? Do mar. A gente está próximo ao Porto de Santos, né, ao norte, e de Paranaguá ao sul. Então aqui tem uma rota, um fluxo alto de barco, né? Então a hipótese que a gente acredita que esse lixo venha de descarte dos navios. Em uma rápida limpeza, o Márcio e a Mariana, que trabalham com turismo na região, encontram embalagens que atravessaram o oceano. A gente achou garrafa de água, que a gente sempre acha, né? Uma é da África do Sul, outra é da Malásia. É lixo internacional em reservas ecológicas. Todas essas embalagens foram recolhidas em praias protegidas por lei ambiental. Muitas são de países asiáticos. Tem até galão de óleo. Já na década de 90 a gente já via os primeiros lixos internacionais encostando nessas praias, né? Vinha mais de próximo, assim, da Argentina, uma lâmpada holandesa, uma coisa que podia estar vindo de pesca internacional, mas hoje a quantidade é bem maior, né? E uma vila do Pará também enfrenta o acúmulo de lixo internacional. Só que nesse caso, viu, Celso, uma artesã conseguiu transformar parte do problema em arte. Distante 150 quilômetros de Belém, a vila de Fortalezinha, banhada pelo Oceano Atlântico na ilha de Maiandeua, encanta pela paisagem. Mas toda essa beleza natural está ameaçada. Isso porque o lixo de outros países tem sido encontrado nessa parte da Amazônia. China, Filipinas, Arábia Saudita, dentre vários outros. Uma rápida caminhada pela praia e não demora para a gente achar lixo estrangeiro. Existe uma probabilidade alta de que esse lixo ele tenha sido descartado por um navio ou por uma embarcação pesqueira internacional. Aqui nessa região de Mangue, na área de proteção ambiental, a gente encontra de tudo. Tem garrafa PET espalhada, muito isopor. Ali naquela parte de trás tem mais lixo acumulado. Encontramos também essa geladeira e lâmpadas. Lixo que afeta a vida marinha e prejudica quem depende dela. Dá muito lixo, dá muito plástico aí na rede. Esses dias tem muito plástico aí. E o peixe não vem? O peixe não vem, não consegue ficar na rede. Na contramão de toda essa poluição, existe o reaproveitamento de materiais que iam para o lixo. Essa garrafa, por exemplo, encontrada na praia, se transformou num belo vaso de plantas. Já esse chapéu aqui ganhou um outro destino. A responsável é a Selma, que juntou a habilidade do artesanato com a vontade de transformar o lugar onde vive. Tudo que encontrar na beira da praia eu pretendo reutilizar, né? Fazer uma arte. Olha, nós procuramos a Secretaria Municipal de Meio Ambiente da cidade de Maracanã, no Pará. Eles informaram que aumentaram os trabalhos de fiscalização e limpeza nas praias. A lei que autorizou a privatização da Eletrobras pode aumentar a conta de luz. É que o texto aprovado pelo Congresso obriga o governo a contratar a energia termoelétrica de reserva pelos próximos anos, mesmo em épocas de reservatórios cheios, como agora. O Tribunal de Contas da União recomendou que o Ministério de Minas e Energia não cumpra parte destas exigências. Segundo o Tribunal de Contas, a contratação prevista na lei de privatização da Eletrobras não tem respaldo técnico e pode levar a erros graves e prejuízos bilionários. Além disso, a estatal responsável pelo planejamento do setor elétrico constatou a necessidade de contratar apenas 2 dos 8 gigawatts de energia gerada por novas usinas térmicas a gás natural, que devem ser construídas no interior do país. Era uma exigência imposta pelo Congresso para aprovar a lei que permitiu a privatização da Eletrobras. Para o relator do caso no TCU, o ministro Benjamin Zinler, cabe ao Ministério de Minas e Energia ponderar e demonstrar o benefício da contratação, sob o risco de contratar energia de reserva de forma desnecessária, onerando indevidamente o consumidor e reduzindo a competitividade do país. Na prática, o governo federal passa a ter que pagar à indústria termoelétrica mesmo sem utilizar a energia, como uma forma de reserva emergencial.
um custo que pode chegar a 52 bilhões de reais até 2036. Só que hoje o Brasil não enfrenta racionamento que justifique pagar por uma reserva energética. Segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico, os principais reservatórios do país operam acima de 90% da capacidade de armazenamento. Furnas, que abastece a região sudeste e parte do centro-oeste, está em 99% da capacidade. O maior reservatório do Rio Iguaçu, na região sul, chegou a 98%. E o principal reservatório do Sistema São Francisco, no Nordeste, também passa dos 94%. A energia gerada pelas térmicas é mais cara e poluente que as demais. E será o consumidor final que vai pagar a conta, por meio de um encargo incluído na conta de luz. Segundo o TCU, a cobrança fere leis ligadas à proteção dos interesses do consumidor, sobre preço, qualidade e oferta dos produtos. Apesar da recomendação, o Tribunal de Contas não pode discutir se a lei é constitucional, mas enviou cópia do processo para que o Ministério Público Federal avalie se deve entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal. Representantes de associações do setor contestam a necessidade de contratação das termoelétricas. Essa é a grande crítica, né? Porque isso não foi discutido antes, isso não foi conversado, isso não foi avaliado tecnicamente. Foi definido pelo Congresso Nacional e não pelos órgãos que têm capacidade e conhecimento do assunto. Ainda não há uma estimativa de quanto poderá ser o aumento nos custos para o consumidor. É importante também que até isso sirva como um bom exemplo para que a gente não possa ter outras situações similares, de trazer custos através de alguma legislação para o consumidor de energia elétrica. Nós já temos no Brasil, infelizmente, uma tarifa muito alta pela quantidade de subsídios que são dados para determinados segmentos e o consumidor termina pagando um custo mais elevado. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, não vai mais acompanhar o presidente Lula na viagem à China marcada para esta segunda-feira. O motivo é que Lira passou por uma cirurgia para corrigir uma hérnia umbilical na quarta-feira e a recomendação médica é para que ele não viaje. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, estará na comitiva que contará ainda com empresários e outras autoridades públicas. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral, faleceu hoje aos 63 anos em Porto Alegre. Sanseverino deixa esposa e 2 filhos. A causa da morte não foi divulgada. O motorista que atropelou turistas na orla de Tel Aviv era um árabe israelense e não tinha antecedentes criminais. Um homem morreu e outras 7 pessoas ficaram feridas. A família do motorista diz que o caso foi um acidente e não um atentado. Imagens das câmeras da rua mostram o carro em alta velocidade pela ciclovia, pouco antes das 9h30 da noite. O veículo invade o gramado e atropela várias pessoas que caminhavam no local. Na fuga, o carro capotou. Em seguida, houve vários disparos e o motorista foi morto pelos policiais. No ataque, um turista morreu. Era um advogado italiano de 36 anos, Alessandro Parini. Os feridos também são turistas da Itália e do Reino Unido. A maioria deles já foi liberada do hospital. Neste sábado, israelenses deixaram flores e mensagens em homenagem às vítimas do atropelamento. O motorista foi identificado como um árabe israelense de 45 anos. O homem morava no leste de Israel, perto da fronteira com a Cisjordânia. Trabalhava como faxineiro numa escola e não tinha antecedentes criminais. A família diz que ele atropelou os turistas por acidente, mas o governo de Israel considera que foi um ataque terrorista e mandou reforçar a segurança nas fronteiras e nas principais cidades do país. Representantes do Conselho dos Embaixadores dos países árabes no Brasil se pronunciaram neste sábado em Brasília sobre o que consideram ataques a fiéis no complexo da mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, na última quarta-feira. Eles condenaram, nas palavras deles, as agressões provocadas pela polícia de Israel e pediram apoio ao governo brasileiro para restaurar a paz na região. Em nota, a Embaixada de Israel disse que a polícia israelense foi forçada a entrar na mesquita depois que agitadores mascarados se trancaram dentro dela com fogos de artifício, paus e pedras. E afirmou que Israel está interessado na paz, mas não compromete a sua soberania e não permite que a segurança de seus cidadãos seja ameaçada. Em Portugal, os imóveis estão cada vez mais caros, seja para comprar ou para alugar.
Portugueses e também brasileiros que vivem por lá reclamam do alto custo da moradia. Uma das saídas é buscar casas e apartamentos mais afastados da capital, Lisboa. Vasco nasceu em Lisboa e sempre viveu na capital portuguesa. Mas há um ano optou por se mudar para Mafra, que fica a cerca de 40 quilômetros de lá. Foi aqui que ele conseguiu comprar a tão sonhada casa própria. Casas semelhantes, com o mesmo número de quartos, com a mesma área, em Lisboa custavam mais de 1 milhão. 1 milhão de euros. Portanto, estamos a falar de mais do dobro daquilo que eu acabei por pagar. Apesar de Vasco adorar a capital, ele conta que agora tem mais qualidade de vida, em um espaço maior para a família e a cadela Chewy. Estamos mais perto da praia, não há trânsito para ir às compras, as pessoas também são mais simpáticas e isso sente-se no dia a dia. Apesar dos baixos salários em relação ao resto da Europa, Lisboa já é uma das cidades com o preço da moradia mais alto do continente. O metro quadrado para venda teve o maior aumento em comparação com outras metrópoles europeias e equivale a mais de R$ 28.600. Fica à frente de Milão, na Itália, e Madrid e Barcelona, na Espanha. Quem paga aluguel, que em Portugal é chamado de arrendamento, também viu os valores dispararem em Lisboa. O aumento foi de 5,4% entre janeiro e março, na comparação com o trimestre anterior, e de 40,2% em relação aos primeiros 3 meses de 2022. Em resposta a essa crise imobiliária, o governo anunciou ajuda para pagar o aluguel, mas só para famílias com baixa renda. A corretora Patrícia Castro explica que o aquecimento do mercado imobiliário se deve a vários fatores, entre eles o crescente interesse de estrangeiros e a baixa oferta de imóveis. E Lisboa tem pouca oferta. E quando tem muita procura e pouca oferta, o preço aumenta. Existe todo um problema relacionado à habitação em Lisboa, né? As licenças para construção às vezes demoram muito tempo, depois para construir, depois para ter licença para fazer escritura. Então, assim, é muita burocracia. O alto custo de moradia também fez a brasileira Karen deixar Lisboa. O custo do arrendamento ocupava mais de 50% do que a gente ganhava. Então a gente começou a procurar outros lugares, né, para a gente comprar alguma coisa. E foi aí que a gente descobriu Mafra. Longe do movimento da capital, Karen, que veio do Rio de Janeiro, descobriu as vantagens de se viver em um lugar mais tranquilo. Vejo sol, vejo mar, vejo paz, vejo tranquilidade. Então, são coisas que a gente perde na comodidade, mas ganha em qualidade de vida, que eu acho que é o mais importante, né? A partir de amanhã, as vozes mais talentosas do Brasil você vai ver aqui na tela da Record TV. Será a estreia da 5ª temporada do programa Canta Comigo, que irá ao ar logo após a final do Paulistão. E aí, canta comigo? Uma experiência de tirar o fôlego. É a oportunidade que todo artista amador espera encontrar pela frente. É inédito para mim, é uma experiência nova e estou muito feliz. Esse é o palco do reality musical Canta Comigo, uma imensa estrutura instalada num estúdio rodeado de câmeras e painéis coloridos. Quem chegou até aqui tem pela frente o maior desafio: conquistar e comover jurados experientes e exigentes, alguns com fama de durões, como o maestro Robson Moura, que participa do reality desde a primeira temporada. A expectativa de estar lá já é difícil para todo mundo. Só que, assim, para mim, o que me emociona é a arte sendo feita da melhor forma possível. Por vários motivos, mesmo depois da maquiagem, do figurino, de semanas de preparo e, para alguns, uma vida em busca de uma chance assim, ninguém esconde a ansiedade. Então, eu acho que eu tô assim, como que eu posso, meio anestesiada, porque eu não tô nem acreditando que eu estou aqui, né? A Duda Martins de Brasília vem do forró, do sertanejo e vai investir em músicas populares para conquistar público e jurados. Eu espero chegar lá e para mim sentir que eu estou sozinha ali e dar o meu melhor, né? Mesmo com a letra na ponta da língua, o ritmo afinado, a preparação corporal é indispensável.
Mais um treino no palco e chegou a vez de soltar a voz. A quinta temporada do Canta Comigo, reality musical de sucesso já conhecido pelo público, estreia aqui na Record, no dia 9 de abril. Essa temporada vem com um monte de novidades, assim. A gente mexeu algumas coisinhas, tem algumas surpresas. Agora eu tenho o poder de adivinhar se o jurado cantou ou não cantou. São pessoas com os trabalhos mais variados possíveis, fora dos palcos. Como esse gesseiro que aprendeu sozinho a cantar e aposta alto das construções para se arriscar na ópera. Ao todo, mais de 3.000 candidatos passaram por várias audições para ocupar uma das 80 vagas e estar aqui. O reality musical será apresentado durante 3 meses, em 12 episódios, onde são muitas etapas, muitas disputas, como classificatórias, repescagem, semifinais e a grande final. Se depender do esquenta, dos bastidores, do nível de candidatos e jurados, vai ser um espetáculo. Além do prêmio, o Canta Comigo é uma ponte para o sucesso. Por isso eu convido a cada um de vocês. Canta comigo? Canta comigo. Canta comigo! Então eu reforço, a estreia da nova temporada do Canta Comigo Brasil é amanhã, logo após a final do Paulistão na tela da Record TV. Você vai ver a seguir, 7.000 famílias estão fora de casa por causa dos temporais que atingem o Maranhão. Uma lei federal que entrou em vigor esta semana determina que todas as delegacias de defesa da mulher funcionem 24 horas. Roubos de veículos provocam morte e fechamento de via expressa no Rio de Janeiro. Nos últimos 4 dias, mais 2 mulheres foram mortas pelos companheiros na cidade de São Paulo. Uma lei sancionada esta semana obriga as delegacias da mulher a funcionar sem interrupção em todo o país. Mas menos de 10% delas têm estrutura para atender 24 horas por dia. A comerciante Natalícia da Silva foi morta em casa pelo marido. A mãe de 4 filhos já tinha uma medida protetiva contra ele, mas recentemente decidiu dar uma segunda chance ao ex-companheiro. Eu sempre falava, mãe, toma cuidado. A gente avisou, alertou. Eu ainda avisei minha família todinha. Ao ser preso na sexta-feira, José estava com ferimentos no pescoço e foi levado para um hospital sob custódia. Renata Manuel, de 35 anos, foi assassinada enquanto andava na calçada na zona oeste de São Paulo. O ex-namorado, Sidney Ferreira da Silva, de 38 anos, suspeito do crime, teve a prisão preventiva decretada e agora é procurado pela polícia. Quando foi morta, Renata levava com ela um dos boletins de ocorrência, registrados contra ele por agressão e ameaça. Uma mulher foi vítima de feminicídio a cada 2 dias no estado de São Paulo no ano passado. Uma triste realidade que se repete em todo o país. Para coibir a violência doméstica, que em casos extremos termina com esse tipo de crime, uma lei federal sancionada esta semana determina que delegacias de defesa da mulher funcionem 24 horas, todos os dias. A lei deveria começar a vigorar imediatamente, mas em São Paulo nossa reportagem encontrou algumas unidades fechadas neste sábado. O estado tem 140 delegacias especializadas no atendimento à mulher. Só 11 ficam abertas 24 horas. Segundo outro trecho da lei, nas cidades onde não existem delegacias da mulher, o atendimento às vítimas devem ser feitos por mulheres. Para esta desembargadora, a falta de policiais é hoje um dos maiores problemas. Não existe o número de delegados, né, e policiais suficientes nem para funcionar, né, de forma revezada. Agora vai ter que se estruturar, montando uma estrutura nova, convocando outros policiais, fazendo um revezamento, abrindo mais concursos. Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública poderão ser usados na criação de delegacias de defesa da mulher em cidades brasileiras sem esse tipo de atendimento.
A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo diz em nota que, considerando o regime especial de trabalho policial, será necessário um prazo de adequação. Sempre existiu muita reclamação da sociedade quando a mulher ia a uma delegacia de polícia e não se sentia acolhida e ia embora. A última noite foi de terror e pânico no Rio de Janeiro. Criminosos realizaram assaltos em diversos pontos da cidade. Durante uma das fugas, uma pessoa foi atropelada e morreu. A cerca derrubada e as marcas no gramado indicam que o carro saiu da pista em alta velocidade. Ele só parou quando atingiu um homem que estava com a família no local. A vítima morreu na hora. Pelo caminho, ficaram partes do veículo dirigido por um criminoso. A polícia foi acionada, mas ninguém foi preso. Testemunhas contaram que a vítima tentou proteger a mulher e os filhos do carro desgovernado, mas acabou atingida. O veículo tinha sido roubado pouco antes e era ocupado por 4 homens, 2 deles armados com fuzis. A fuga de assaltantes também levou pânico à capital fluminense. A linha amarela, uma das principais vias expressas da cidade, chegou a ser fechada durante uma perseguição. A ação dos criminosos começou em Jacarepaguá, na zona oeste. Câmeras de segurança flagraram o momento em que os assaltantes pararam um carro que passava pela rua. Deste outro ângulo, dá para ver que a abordagem é rápida. Armados, eles puxam a motorista e a jogam no chão. Ela não resiste e se afasta. Pouco depois, os criminosos saem em disparada. Na linha amarela, os suspeitos tentaram fugir pela contramão. Motoristas ficaram em pânico, acompanhando a perseguição da polícia aos criminosos. Está aqui, ó, escondido aqui, ó, bem aqui, ó, dentro. Foi bem no túnel. Os policiais prenderam 4 suspeitos. Os veículos roubados foram recuperados. Na manhã deste sábado, uma lancha de passeio pegou fogo no mar de Santa Cruz Cabrália, na Bahia. O fogo se alastrou rapidamente e a coluna de fumaça chamou a atenção de quem estava na região. No momento do incêndio, a lancha tinha apenas um tripulante a bordo, que foi resgatado sem ferimentos. A causa do acidente ainda é investigada. 64 municípios do Maranhão estão em situação de emergência por causa das fortes chuvas dos últimos dias. Mais de 7.000 famílias tiveram de sair de suas casas ou perderam tudo. O presidente Lula, acompanhado do ministro da Justiça e do governador do estado, vai sobrevoar amanhã o Maranhão para avaliar os estragos. As ruas foram tomadas pela água do Rio Munim. Com o aumento do nível, casas e empresas ficaram alagadas. Lidiane foi uma das afetadas pela cheia. Ela e os filhos precisaram se abrigar em uma escola depois que a casa deles foi inundada. Aí a gente veio para cá, para o abrigo, né, no domingo. Vai fazer 8 dias amanhã que a gente está fora de casa. Aqui no Rio Munim, 254 famílias acabaram perdendo tudo. O que a gente pôde ver agora é somente o que restou depois das fortes chuvas registradas na cidade. 8 comunidades acabaram ficando parcialmente isoladas. É uma situação muito difícil, uma situação de muito sofrimento, né? Todos os anos eles terem que deixarem as suas casas, muitos perdem a lavoura, né? Além de Lidiane, dezenas de moradores também precisaram de ajuda em Nina Rodrigues, município que fica a 180 quilômetros da capital São Luís. O Maranhão tem 64 cidades em estado de emergência. Cerca de 7.000 famílias estão desabrigadas e mais de 35.000 tiveram algum tipo de prejuízo em todo o estado. Vários moradores começaram a apresentar sintomas como febre e dor de cabeça, provavelmente por causa da contaminação das águas. Foi o que aconteceu com a Hillary. Eu fui lá no hospital lá para ser consultada e para ser medicada, porque a sua medicação de casa não estava dando jeito. Na casa da dona Raimunda, só as camas e os colchões foram salvos. Sem ter para onde ir, pediu abrigo para a vizinha. Fiquei com medo de perder tudo que tinha, principalmente a vida e os filhos, né? Pedro é marido da dona Raimunda. Em 2009, a família passou pelo mesmo drama, porém, ainda pior. A gente não sabe se para frente se vai encher mais ou vai aguentar nessa que está aí, ó. Porque só quem sabe é Deus. Na casa da vizinha, o quarto, que antes tinha uma única cama, agora dá lugar para 4.
Foi o jeitinho que Dona Zezé encontrou para ajudar a família. Na porta de entrada, todos os dias, ela utiliza 2 pedras como forma de medir o nível da água. Nesta outra rua, também tomada pela água, tem morador que arrisca atravessar a pé. Todo dia, pra lá e pra cá. Aí nós temos que pagar mais passagem de moto, deixamos do outro lado, para não pagar. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a probabilidade é de mais chuva no Maranhão nos próximos dias. Serviços como abrigos, alimentação e água potável têm sido essenciais para a sobrevivência das famílias. Com a ajuda da Assistência Social, nós fizemos um cadastro prévio. Aquelas famílias que precisam, né, de abrigo ou de assim que para onde ia. Eu nunca pensei em passar por isso. Em Uruburetama, um dos municípios do Ceará mais atingidos pela chuva forte nos últimos dias, moradores tentam retomar a rotina. A rodovia que dá acesso ao município já foi liberada, mas algumas escolas ainda estão sem aula. O cenário é de reconstrução. A energia elétrica já foi restabelecida. Os moradores aproveitam os momentos de trégua da chuva para fazer a limpeza e reparar os telhados destruídos pela ventania da última terça-feira. Somente em Uruburetama, 15 famílias estão desalojadas ou desabrigadas. Neste local, uma casa construída há 30 anos desmoronou com a força da chuva. A casa pertencia ao seu Vicente e à esposa. O acesso até a antiga residência é difícil, mas o desafio maior é descrever a sensação de perder praticamente tudo. A gente olhar para o canto, que a gente morou muitos anos, não poder fazer mais, né? Eu não sei nem o que dizer. O município de Uruburetama fica a 130 quilômetros da capital do Ceará, Fortaleza. Tem pouco mais de 22 mil habitantes. O município ainda sofre as consequências das fortes chuvas. As aulas tiveram que ser canceladas e pelo menos 3 escolas estão temporariamente fechadas. Um efeito da natureza nunca visto no município, mas graças a Deus, até hoje não morreu ninguém, né? Não teve ninguém ferido, só danos materiais. Essas imagens mostram funcionários de um supermercado trabalhando na padaria. Eles percebem que há algo errado. As lâmpadas começam a balançar. Eles olham para cima assustados e tudo fica escuro. Foi o momento que o telhado veio abaixo. Por sorte, ninguém se feriu. Quando a gente viu, já estava o desespero, todo mundo correndo, todo mundo pedindo para a gente correr, e a gente correu e, graças a Deus, ninguém se feriu, mas foi um desespero muito grande. Na terça-feira, a Defesa Civil Nacional reconheceu o estado de emergência no município. A rodovia estadual que dá acesso a Uruburetama, que havia sido bloqueada após deslizamentos de terra, já foi liberada. E não é só no Nordeste. O fim de semana começou com transtornos em pelo menos 3 regiões do Brasil. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Tem alerta para esse domingo? Tem sim, Cris. Boa noite para você. Celso, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. As nuvens carregadas que estão sobre o Sudeste não devem se dissipar tão cedo. Neste domingo, atenção principalmente aos litorais de São Paulo e do Rio de Janeiro. A chuva persistente pode causar alagamentos e deslizamentos a qualquer hora. No Nordeste, no Norte e na maior parte do Centro-Oeste, os transtornos são pontuais. Do Rio Grande do Sul até Mato Grosso do Sul, domingo de Páscoa, ensolarado. Em Florianópolis, máxima de 25 graus. Em São Paulo, faz 24. Em Aracaju, Teresina e em Manaus, até 30. Na capital fluminense e na Grande Rio, domingo abafado, com chuva o dia todo e 27 graus. Na segunda, máxima de 29 e na terça, olha só, para de chover. Tempo delivery para a Dalva de Anápolis, Goiás. Vamos lá. Oi, Dalva. Aproveite amanhã de domingo para passear e antecipar as tarefas. À tarde tem chance de chuva e pode ser forte. Máxima de 28 graus. Na segunda faz até 27 e na terça, 28 de novo. O José Geraldo é de Peçanha, Minas Gerais. Vamos para lá, José. Tudo bem? Olha, os próximos dias serão de muitas nuvens, poucas aberturas de sol e pancadas de chuva, principalmente à tarde. Neste domingo, faz até 28 graus. Peça previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo aqui no Tempo Delivery. Pelas redes sociais, basta utilizar a hashtag #VocêNoJR.
Cris, Celso, bom domingo. Bom domingo, Lidy. Boa noite, Lidy. Você vai ver a seguir a aposentada de 90 anos que se matriculou na escola para aprender a ler. E veja também, jogadores do Água Santa revelam o segredo por trás do sucesso na disputa da final do Campeonato Paulista. Palmeiras conta com casa cheia, histórico positivo na busca pelo bicampeonato paulista. O vazamento de dados confidenciais do governo dos Estados Unidos coloca em dúvida a capacidade dos americanos em manter documentos em segredo. Os departamentos da Justiça e da Defesa dos Estados Unidos trabalham para encontrar os responsáveis por permitir a publicação de mais de 100 documentos sigilosos na internet. O conteúdo é um tesouro para Moscou, já que detalha estratégias e o arsenal da Ucrânia para um eventual contra-ataque. Kiev diz que os dados são falsos. Autoridades americanas confirmam a veracidade dos documentos, mas não descartam que eles possam ter sido editados antes de serem publicados nas redes sociais russas. Os materiais vazados são uma espécie de relatório diário distribuído para diversas agências de inteligência do país. Neles, Washington descreve o exército russo como esgotado e com um aparato militar completamente comprometido. Os Estados Unidos também tinham acesso a informações privilegiadas sobre ataques russos e passavam isso para os ucranianos, que tinham mais chance de sucesso na proteção do território. Além de colocar em xeque a capacidade dos Estados Unidos de proteger dados confidenciais, o vazamento ainda revelou que os americanos investigavam aliados como a Ucrânia. A situação pode prejudicar os laços diplomáticos e levar países parceiros a não compartilharem mais informações valiosas com Washington. Autoridades de alto escalão afirmaram ontem ao FBI, equivalente à Polícia Federal dos Estados Unidos, que vão agir rapidamente para determinar a fonte do vazamento. Os documentos vazados são de 5 semanas atrás e podem oferecer um cenário desatualizado da capacidade ucraniana de combate. Futebol, véspera da grande final do Paulistão. Hora de conversar com a Milena Ciribelli. Oi, Milena, boa noite. Explica melhor esse negócio. Como é que é essa história de que para o Água Santa vale aquele ditado saco vazio não para em pé? Saco vazio não para em pé e jogador de futebol também não. A gente precisa se alimentar direitinho para poder aguentar a intensidade de uma partida de futebol. Boa noite para vocês, boa noite a todos. Um dos segredos do sucesso da equipe dentro de campo está na cozinha. O apetite por vitórias fez do Água Santa a maior surpresa do campeonato. Jogadores que dividem espaço com adversários, como quem disputa um prato de comida, fazem a diferença. O ótimo preparo físico, a técnica e uma boa alimentação estão por trás deste caso de sucesso. No quesito alimentação, o Água Santa está muito bem servido. E quem responde pela execução do cardápio é a dona Ana Lúcia, que ficou famosa depois de ter sido citada pelo técnico Thiago Carpini na entrevista coletiva organizada pela Federação Paulista antes do primeiro jogo desta decisão. Dentro do nosso clube nós temos toda a staff, desde a tia da cozinha, aquela coisa do pessoal que faz o clube, que é nos bastidores, que tem a mesma importância que eu tenho, a mesma importância que o Bruno tem. E, na verdade, é o que a gente tem de melhor no Água Santa, na nossa comunidade, são as pessoas, né, que fazem com muito amor, com muito carinho. Como é que a senhora se sentiu quando foi citada pelo Thiago Carpini lá naquela entrevista? Eu me senti muito feliz, honrada dele me ter convidado. A gente somos uma família, muito feliz mesmo. O Água Santa hoje é uma das referências de Diadema, a cidade da região metropolitana de São Paulo, que abraçou o clube ainda nos tempos do amadorismo e praticamente foi responsável por sua profissionalização. A várzea ficou pequeno, até porque quando a Água chegava na final, para vocês terem uma ideia, tinha que alugar arquibancada para colocar nos campos de várzea, porque não cabia as torcidas. E o Água, eu acho que ele nasceu para brilhar e já nasceu grande. Hora da janta! Na
Na estrutura do Água Santa, tia Ana é personagem importante. Ela prepara com todo cuidado cada refeição, harmoniza os ingredientes e o tempero para extrair o melhor dos alimentos. Como o técnico Thiago Carpini faz para equilibrar todos os setores do time. Se depender da alimentação, da nutrição de cada um. E isso, já somos campeões. Dona Ana é a tia de todos, uma parceira dos jogadores que distribui amor e recebe carinho. Tá animada a galera do Água Santa. E o Palmeiras fez hoje o último treino antes da decisão. 40 mil ingressos já foram vendidos para a final. A torcida do Palmeiras promete fazer uma grande festa e empurrar o time em busca da virada. A torcida é o que canta e vibra, né? Por isso que sempre carrega. Acho que é a energia que a gente manda, né? Que eles aguentam o jogo inteiro e dá essa alegria para nós fazendo os golaços. O Palmeiras precisa vencer o Água Santa por 2 gols de diferença para levantar pela 25ª vez a taça de campeão paulista. O time busca inspiração no campeonato do ano passado, lembra? Perdeu o jogo de ida para o São Paulo por 3-1 e na volta conseguiu uma virada histórica, 4-0. Foi ali o jogo mais incrível que eu já joguei no Palmeiras, a festa mais linda que a torcida fez, então eu não tenho dúvida nenhuma que a gente está muito confiante para reverter esse placar de novo. E se Deus quiser, depois do jogo, fazer mais uma festa linda. Além do apoio da torcida, o Palmeiras conta também com a força do seu estádio. O time não perde aqui há muito tempo, há 9 meses. São 22 jogos de invencibilidade. Se conquistar o Paulistão, o clube vai festejar o seu 8º título no Allianz Parque. O Água Santa, que busca o título inédito, fechou hoje a preparação para a final no centro de treinamento do maior rival do Palmeiras, o Corinthians. Já o Verdão, no último treino, contou com o treinador Abel Ferreira no tradicional rachão. O atacante Hendrick, de 16 anos, deve ser a novidade no time titular. E o torcedor já está sonhando com o gol do garoto na final. 3-0, 2 gols do Rony e um do Hendrick. Deu para perceber que confiança não falta. Os corações palmeirenses já batem forte na expectativa da final. Só falta mais um jogo. E se tudo sair como eles esperam, a torcida vai ficar maluca no Allianz Parque. Essa atmosfera está envolvendo a todos. Eu não tenho dúvida que será um grande jogo e o Palmeiras campeão de novo. Espero que assim como a gente dentro de campo também, eles lá do lado de fora façam a parte deles e nós juntos, no final do jogo, a gente vai comemorar. A Record TV transmite Palmeiras e Água Santa neste domingo ao vivo para todo o Brasil, a partir das 13h30 da tarde, com narração de Kleber Machado. Do Palmeiras! Vai ser jogão disputadíssimo. 2 campeonatos estaduais foram decididos hoje. O Grêmio se deu bem no Rio Grande do Sul com uma vitória magra, 1-0 de pênalti. Soares cobrou e fez o único gol do jogo. Final 1-0 e Grêmio hexacampeão gaúcho. Final cheio de emoção no campeonato cearense. Pela 5ª vez seguida, o Fortaleza se sagrou campeão estadual. O tricolor chegou ao 46º título, ultrapassando o rival na hegemonia do futebol no estado. A torcida encheu o Estádio Castelão e foi ao delírio quando o Ceará abriu 2-0 no placar. Gols de Eric e Janderson. No finalzinho do primeiro tempo, Fortaleza diminuiu com Lucero cobrando pênalti. O placar levava a decisão para os pênaltis, até que faltando menos de 5 minutos para o fim do jogo, Caleb recebeu, girou e bateu para fazer o gol do empate e do título do tricolor. Demais, né? A festa dos campeões estaduais pelo Brasil. E amanhã é dia de conhecermos o grande campeão do Paulista 2023. Eu fico por aqui, você acompanha em todo o Brasil a partir das 3h30 da tarde aqui na Record TV. E se você quiser saber mais, é só ir no r7.com. Cris, Celso. Imperdível, Milena. Boa noite, Milena. Boa noite. Agora você vai conhecer a dona Natália, uma trabalhadora rural, parteira,
que tem uma história de vida cheia de dificuldades. Mas, mesmo assim, não desistiu de realizar um sonho. Aos 90 anos, ela se matriculou na escola para aprender a ler e a escrever. Dona Natália teve 11 filhos e perdeu as contas de quantos netos ajudou a criar. Além disso, foi parteira no interior de Goiás. Graças a Deus, nunca perdi um menino, nunca perdi uma mulher. A senhora já fez quantos partos? Nem sei contar. Ela trabalhou a vida toda na roça. As mãos ainda têm intimidade com a enxada. Bater feijão, quebrar milho, mexer com corta-cana. Como a escola ficava longe, nunca teve chance de pisar numa sala de aula. Não tinha como. Eu morava nos pés de serra. Quando eu saía para ir na cidade, não tinha nem jeito, nem ia. O marido é que ia fazer as compras lá. Aos 90 anos, já morando na capital, recebeu um convite irrecusável. A menina está falando assim, quem quiser aprender a assinar o nome, ela vai arrumar para poder aprender. Aí eu falei, eu tô nessa. A oportunidade só chegou agora, quando a idade poderia ser um empecilho, mas não. Todos os dias a dona Natália pega a bolsinha dela lá com o celular, a mochila aqui com os cadernos e livros e vai caminhando para a escola. Não dói as costas, não? Dói não. Para ir para a escola nada dói. Ela é aluna do curso de alfabetização de adultos e a Valéria foi a primeira professora que se surpreendeu com a inteligência da mais nova estudante. Não conhecia nenhuma letra, porém ela fazia conta muito bem, ela sabia contar nos dedos, ela não conhecia o número, quem era o 3, quem era o 5, né? E eu ficava muito impressionada. Já teve até formatura de conclusão da primeira etapa do curso. Puseram eu com um roupão dando lá nos pés, me puseram um chapéu na minha cabeça. Falei para a senhora, foi a coisa mais linda do mundo. O progresso é lento e vem da persistência. Ela ainda tropeça no alfabeto. A, B, C... Esse não sei o que é aqui não. D... A mão faz um esforço danado para equilibrar o lápis. Depois de prontas, ela admira as letrinhas no papel. O A, o nome da primeira letra da Natália. A meta é escrever o nome completo sozinha. Já será uma vitória. Eu chamo Natália Teodolina da Silva. Foi o nome que meu pai e minha mãe me pôs. Dona Natália está na escola para aprender. Mas se tem alguém que ensina nessa história, é ela. Um esforço que, para todos nós, é uma grande lição. Nunca é tarde o que a gente vai aprender. O que a senhora tem de fazer hoje, não deixa para amanhã, não. Dona Natália, parabéns. Estamos esperando uma carta da senhora. O Jornal da Record termina aqui. Fique agora com o resumo da série Reis. Bom domingo de Páscoa para você. Boa noite.